Inclusive, hoje eu resolvi iniciar o ano com essa ferramenta muito lúdica que eu uso nos meus encontros aqui de workshop, da jornada da parentalidade positiva, tá? Que são 52 estratégias para auxiliar os pais nessa construção de habilidades baseadas nos princípios da disciplina positiva, né? A disciplina positiva, ela tem 5 princípios básicos, tá? Ela ajuda no desenvolvimento na autoestima das crianças, ela estimula o respeito e o encorajamento, ela é eficaz a longo prazo, ela não é uma situação que vai coibir somente naquele momento, ela vai ser eficaz a longo prazo. Ela ensina habilidades de vida, habilidades sociais para as crianças e ela convida, eu acho isso tão bonito, as crianças a descobrir que sim, elas são capazes, elas têm habilidades e isso favorece tanto o crescimento da autonomia como também a autoestima, que é um tema muito comum hoje em dia. A gente vê muitas crianças falando de não se gostarem, né? Eu recebo adolescentes aqui com aquelas crises, né? E como se pesquisa sobre autoestima, sobre baixa da autoestima, sobre falta de autoestima, né? A disciplina positiva tem por base esses 5 princípios e o fundamental é que autonomia e construção de autoestima. Quero contar algumas experiências das ferramentas e a ideia é que a gente possa, quem sabe, pegar um case, pegar uma situação hipotética e tentar encontrar uma estratégia, uma dessas 52 estratégias para auxiliar quem está vivenciando um desafio ou gostaria de enxergar uma situação de uma outra forma. Essas jornadas, elas são solitárias, né? Então, em muitos momentos, eu escuto muito isso no consultório. A sensação das mães e dos pais é que eles vivenciam aqueles momentos de disruptura sozinhos, solitários. Muitos são solitários, muitos não têm rede de apoio, né? E quando a gente tem esses momentos de troca, a troca nos fortalece. Primeiramente, porque a gente entende que a gente não está sozinho nessa jornada, outras pessoas também estão vivenciando situações similares. E aí quebra aquele mito de que eu fiz algo errado e é por isso que isso está acontecendo. Muitas vezes não, porque são situações do próprio desenvolvimento das crianças e que a gente não veio com aquele manual de instruções para saber exatamente como lidar. Então, ter esses momentos de troca, isso fortalece, isso amplia o conhecimento, amplia a consciência sobre as situações. Também acho sempre bom ter pessoas aqui que aplicaram, que utilizaram, que têm experiências positivas com essas ferramentas, com esses momentos. E também isso traz aquele alento, aquela luz no fim do túnel, né? Ou talvez o túnel não tenha fim, né? Quem sabe a nossa jornada aí não tem fim, né? Eu quero pegar uma ferramenta para mostrar para vocês e eu vou contar uma situação, vou contar um exemplo. Hoje eu falei para a pessoa que eu ia usar o exemplo dela aqui na live, tá? Mas deixa eu ver se eu acho a ferramenta aqui. Eu acho que ela não... Talvez ela não esteja bem com este nome. Escuta ativa, encorajamento, consequências naturais, foco solução, momento especial. Eu tô lendo o nome das ferramentas. Rotina, roda de senso de... essa aqui é muito boa. Acompanhamento, motivação, sinais não verbais, os 3 R's da reparação, gentil e firme, olho no olho. Mesadas, distrair e redirecionar, pequenos passos, abraço, confiança, pausa positiva, empodere e compreenda o cérebro. Acordos. Acho que acordos pode ser consequências lógicas, usos limitados. Eu vou ler uma dessas ferramentas. Vamos ver se algum de vocês
se encoraja a trazer um desafio, uma situação, talvez que esteja vivenciando e que a gente possa buscar aqui o que diz o passo a passo da ferramenta para quem não conhece, para poder conhecer. Ou então eu tenho uma outra alternativa, se ninguém se encorajar aí a escrever, eu sempre tenho uma cartinha na manga para a gente aproveitar o nosso tempo aqui ao vivo. Essa aqui diz, ensine as crianças o que fazer, tá? A proposta, ela é exatamente o passo a passo, né? É a gente viver esse limite aqui, experimentar aquilo que deu certo para algumas pessoas. Então, a gente se apropriar desse conhecimento. Essa estratégia que eu tirei aqui, ela é uma sugestão de como tu diz para as crianças o que ela deve fazer. Então, fala assim, em vez de dizer para os filhos, para as crianças, o que não fazer, ensine o que elas podem fazer. E aí, tem 4 passos aqui. Passo 1. Em vez de dizer não bata, fale, faça carinho e demonstre isso. Segundo ponto. Depois de ensinar, relembre a criança perguntando: como é que faz carinho? Ponto 3. Ensine a jogar bola lá fora. Então, relembre a criança perguntando: onde é permitido jogar bola? Vocês entendem que é sutil, você não entrega para a criança, você faz a criança pensar e ela te entregar a resposta. Você não dá mastigado para ela. 4º ponto. Em vez de dizer não toque na luminária, diga: você pode brincar com as panelas, você pode brincar com os potinhos plásticos. Você está dando para ela opções e você está ensinando o que ela pode fazer. Então, é um foco em soluções, não é no foco no problema. Isso é uma transformação de mindset, de visão de mundo, de percepção, de forma de enxergar a situação. É mamãe do Antônio, o Antônio vai fazer 2 anos agora esse ano, é um bebê que nasceu na pandemia, né? Então, se tinha toda uma outra expectativa e a Raquel transformou talvez essa dificuldade que a pandemia trouxe de relacionamento, né? Essas diminuições de relacionamento, mas assim, ela lindamente vem oferecendo para o Antônio espaços de troca, de crescimento. E hoje ela relatou uma situação que eles iam passar ontem, né? Ele tá um pouco gripado, acabou não indo, começou a ir para a escola e ontem ele não iria. E o que ela fez? Ela, antes de sair, precisava ir no supermercado, precisava fazer as compras e depois voltar para casa e organizar tudo isso, estavam só os dois. Ela sentou com ele antes deles saírem e ela falou. Provavelmente ele não entendeu 100% das palavras, mas como ela deu atenção a ele, ela explicou para ele o que ia acontecer, isso traz para as crianças um senso de importância. Tu tá te importando em contar para ele o que está acontecendo. Depois, quando eles estavam no supermercado, a Raquel foi mostrando para ele o que ele podia fazer. E como ele podia participar desse momento que é para a família. Então, ela também trabalhou ali o senso de pertencimento. Ela traz, então, o Antônio para o pertencimento da família, na prática, na situação que eles estão vivenciando. Então, ela ia dizendo, tu pode pegar a laranja, tu pode pegar o limão, a gente vai guardar aqui nesse saco. Então, ela trouxe ele para o que eles estão vivenciando, com respeito, mas com importância. E, segundo a Raquel, o relato foi incrível, assim, ele participou, ele mesmo gripadinho, resfriadinho, sem manha, sem choro, ainda depois ajudou
em casa, quando ela descarregou as coisas do supermercado, e ela explicou, olha, agora eu vou guardar esse material. E ele ficou lá esperando, sem interromper, sem ir lá falar com ela, sem choramingar, até ela terminar. Ela mostrou para ele o passo a passo, ela explicou isso para ele, e ele participou do momento. E ela trouxe para ele o que ele poderia fazer. Você pode ficar aqui, agora vai ser o momento, né? É aquele momento mágico de usar o eletrônico. É nesses momentos, assim, a gente tem que fazer o eletrônico crescer na dinâmica, né? E foi uma tarde linda. Ela me surpreendeu com a resposta tão positiva do Antônio em respeitar os processos e os tempos, né? E ele não tem 2 anos, assim. Então, meu filho não é pequeno, ele vai debater, ele vai falar, ele já conversa, ele já dialoga. Claro, com certeza. Eu trouxe um exemplo de que, às vezes, as pessoas acham que a disciplina positiva não é para crianças pequenas, ela também já é. É ali que tu começa a trabalhar esse senso de importância, esse senso de pertencimento. Tá? Claro que com as crianças maiores, a gente tem outros desafios, né? Crianças que são mais argumentativas, a gente vai ter mais desafios ainda. Mas quando tu realmente para o teu tempo e foca aquela atenção plena com o pequeno, ou os grandes também, isso tem quase como uma magia de conexão. Essa é a conexão verdadeira, é a conexão genuína, é estar ali. Aquele tempo que a Raquel, antes de sair, brifou com o Antônio tudo que ia acontecer no supermercado. Então, relatei a história, né? Uma vivência bem prática, uma situação de verdade. E aí a gente vê vários pontos que podem sim começar a fazer parte do teu cotidiano quando tu quer incluir práticas positivas, práticas dessa disciplina positiva, dessa jornada de parentalidade positiva. Antes de sair, né, tentar o máximo possível tu passar para a criança qual é o plano daquilo que vocês vão fazer fora de casa. Eu acredito muito em planejamentos, combinações prévias, isso é economia de tempo e de energia, tá? Pô, Letícia, mas eu coloco e ele não quer fazer. Então, assim, quem sabe a gente consegue inverter essa lógica, né? O que talvez a criança esteja te demonstrando que ela quer participar, ela não se sente participando, pertencendo a este núcleo, né? Então, devolve para ela como deveria ser a situação. Vocês precisam, sei lá, eu não sei qual é a situação, né? Nem sei quais são as singularidades deste exemplo, né? Eu não gosto de pegar generalizações, eu gosto de pegar um exemplo real, como se fosse uma fotografia, e daí a gente consegue trabalhar e ter mais concreto uma forma de trazer uma solução, tá? Mas eu devolveria para a criança a construção de, ok, nós vamos no supermercado, eu tô te propondo que a gente faça dessa forma, né? Mas tu tem uma outra sugestão? Anota a sugestão, conversem e tentem ver qual é a viabilidade dessa sugestão. Às vezes as crianças são bem criativas, né? Às vezes eles estão nesse cabo de guerra de mostrar a voz deles, de querer demonstrar que eles também mandam nessa situação. Não é bem assim, né? Mas é isso, tem crianças que têm uma necessidade maior. Eu devolveria, eu perguntaria, ok, então como é ir no supermercado? Se tu fosse organizar, então tá. Então, fulano, agora é tu que vai organizar a nossa saída do supermercado. Conta aqui pra mim, qual vai ser o passo 1, qual vai ser o passo 2, sabe? Transformar isso com ele. E tentar, se tu construir uma barreira, se tu bloquear, quando tu constrói um muro, a pessoa vai bater no muro. A gente tem que deixar fluir essa comunicação. Se a gente fecha, não tem comunicação. Então, jogar um ping-pong
é querer derrubar a bolinha do outro, mas jogar um frescobol é tentar manter essa bolinha de um lado para o outro, de um lado para o outro. É bastante flexibilidade, eu acho que às vezes quando a gente está no olho do furacão não é o momento, então tem que tentar isso previamente, né? Eu sempre sugiro planejamentos, combinações prévias, em outros momentos, talvez, né? Rotina, agenda. Se tu vai no supermercado, a gente tá usando o exemplo da Raquel, que era o supermercado, né? Se tu vai no supermercado provavelmente no mesmo dia, isso organiza melhor as crianças. Então, bom, segunda-feira é o dia do nosso supermercado, né? Ou domingo de manhã é o dia que a gente faz a feira e o mercado, né? Isso também traz já para a criança uma organização melhor, ela já sabe o que esperar, tá? Eu imagino que isso possa ajudar a amenizar pontos de conflito, senão fica um cabo de guerra. Cada um vai puxar para um lado e isso só vai aumentar a desconexão entre os lados. Entendam também, gente, isso são estratégias, isso são ferramentas, não é mágica, né? E não conheço nada que a gente faça uma única vez e que solucione totalmente para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Exercício físico, se eu parar de fazer, eu não vou mais ter os benefícios para minha saúde, né? Então não adianta eu saber do exercício físico se eu não aplicar, se eu não mantiver o hábito. E assim são essas visões, elas. Se eu entendo quais são os pilares da disciplina positiva, quais são os pilares dessa parentalidade positiva, eu vou me inspirar nas estratégias. Eu vou me inspirar, por exemplo, nessa carta aqui da roda das escolhas de raiva. Eu vou me inspirar e vou aplicar ela conforme a minha realidade, porque eu tô aqui baseada nos 5 pilares, né? Eu tô visando o desenvolvimento da autoestima, eu tô estimulando o respeito e o encorajamento. O que eu tô propondo vai funcionar a longo prazo. Eu tô ensinando habilidades sociais e de vida. Olha lá a Raquel ensinando, por exemplo, o limão, a pegar a laranja, colocar no potinho, colocar no saquinho, né? Eu tô contribuindo para a construção dessa habilidade, assim, né? Da unidade. Nós vamos pegar 2 laranjas, né? E eu tô convidando ali a criança a descobrir a habilidade dela, a descobrir que ela é capaz de enfrentar esses desafios. Então, se eu tô com esses princípios comigo, com certeza, seja qual for o momento ali que tu use, qual a estratégia que tu utilize para enfrentar aquela situação desafiadora, tu sim já está participando com um olhar da parentalidade positiva, para essa educação positiva com os teus filhos. É um processo de tomada de consciência e sempre é difícil, num primeiro momento, a gente romper com aquilo que nós já conhecemos, aquilo que é mais comum, né? Culturalmente, as nossas educações familiares, elas não são baseadas nesse tipo de proposição. A gente vem de uma história ainda culturalmente de uma educação rígida, de uma educação baseada no autoritarismo, né? Então, quebrar essa visão de mundo é um processo, isso não está no nosso automatismo. E por isso que é difícil. E quando a gente fala que é difícil, eu tenho que pensar muito, isso também acaba sendo mais uma barreira que tu tá construindo para ti. É difícil porque tu não conhece, porque tu tá te aprimorando, porque tu tá conhecendo, mas tu tá na caminhada, né? Então, eu sempre falo aqui para as mães, seja mais generosa, seja mais acolhedora contigo mesmo, né? Seja primeiro gentil contigo, gentil com a tua história, gentil com as tuas reações, com as tuas emoções, acolhe ela, né? Então, aprende a não te
não quebrar esse diálogo até contigo mesmo. E isso vai fluir naturalmente, eu tenho certeza. Algumas pessoas que estão aqui já me acompanham há um tempo, eu sei que já experimentaram isso, eu sei que já conseguiram ter esses momentos, assim, né? E o quanto isso te preenche de gratidão, de confiança. E quando tu te preenche dessas emoções positivas, isso perdura e isso facilita que tu possa, em outro momento, fazer novas escolhas positivas. 34 foi o número da carta, que é o número que a Sandra escreveu, então eu vou contar até o 34, tá? As cartas estão aqui. Eu brinco que é um oráculo, porque o oráculo é aquilo que traz, né, na mitologia traz as respostas, enfim. E eu tenho visto que é incrível, gente, mas as situações parece que elas encaixam exatamente nas situações que vocês estão vivenciando. Número 34. Tô trocando aqui as cartas, tá? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Cartinha tá aqui. Elas não são numeradas, tá? Então, elas não têm a sequência, não é por sequência, enfim. Tá aqui. Contei 34, saiu uma carta, não vi a estratégia. Mas a estratégia que saiu aqui é a estratégia da motivação. São 3 pontos que a estratégia propõe. Muitos erros são cometidos em nome da motivação. Ponto 1. De onde tiramos a ideia absurda de que para levar uma criança a agir melhor, antes precisamos fazê-la sentir-se pior? Ou seja, punindo-as. Ponto 2. Crianças agem melhor quando se sentem melhor. Isso é o encorajamento. E ponto 3. Para aumentar a motivação, pense nas soluções para os problemas com a criança. Crianças agem melhor quando elas se sentem melhor. A punição, ela só traz a humilhação. Ela traz raiva, ela traz ressentimento. Motivação. Eu fico sempre arrepiada, por isso que eu brinco, é um oráculo esses nossos encontros aqui, nós conseguimos criar essa conexão com várias pessoas. Gente, nunca tem o mesmo grupo de pessoas, sempre tem um grupo diferente aqui comigo, não é linear, e assim, olha, vai fazer 2 anos que eu tô fazendo essas lives. Eu comecei em 2020, bem no auge da pandemia. E não tem nenhuma vez que não caia exatamente para o momento que a gente está vivenciando, para uma situação que a gente falou. Então, eu realmente acho isso super rico, fico positivamente chocada, muito chocada. A carta que eu deixo para vocês hoje é a motivação, né? Encorajar as crianças a encontrar eles as soluções para as situações, trazer eles para o senso de pertencimento e de importância. Afinal de contas, todo ser humano deseja ser visto e ser aceito. E é isso que eu desejo, primeiro para ti e depois que tu possa também passar isso para os teus filhos. Foi muito bom estar com vocês todos aqui. E a gente se vê na próxima live de coragem, para que a gente tenha aquela injeção de coragem que possa deixar o nosso colete aí salva-vidas de coragem, de bem-estar, para que a gente possa não afundar frente aos desafios que nos desestabilizam aí no cotidiano da criação dos filhos. Um beijo bem grande, adorei ver todos vocês. Até a próxima e uma boa tarde para todo mundo. Tchau, gente!